Pô, cara, vamos falar um pouco então desse lado, né? Você tem o teu livro, É isso. Obrigado, que é Adoração na Era Gospel. Acho que você tem uma visão aí para trazer um pouco, sim, de que ficou a igreja, essa galera que vai para assistir o artista. Então, qual que é o seu ponto em relação a isso Então, aí? esse livro, eu vou falar um pouquinho sobre o que, que a Bíblia nos diz sobre adoração e o que, que a gente pratica enquanto adoração. Eu vou trabalhar essa relação aí, né? Então eu vou falar, eu inicio um pouco falando sobre o que, que o mercado gospel trouxe para nós de malefícios, né? De negativo. Por quê? Porque a gente sabe que, não é, eu acho que talvez mistério para ninguém, que esse mercado gospel se tornou muito lucrativo, né? Hoje a gente sempre soube que os ministérios, quando não estavam no sucesso, sempre eram aqueles que podiam tocar em qualquer lugar, servir em qualquer lugar. O discurso sempre era do servir. E quando a gente fala de ministério, a gente pressupõe a ideia bíblica de servir sem receber nada em troca, né? A gente, o maior exemplo talvez seja Jesus nesse sentido, né? Porque tudo que ele tinha, ele usou para servir ao próximo. E essa talvez seja para mim, uma definição de ministério de sucesso. É quando você usa o que você tem para abençoar a outros sem que as pessoas te dêem um retorno sobre isso. A gente acabou de passar pela pandemia, né? A pandemia mostrou muitos ministérios de igreja local de sucesso. Por quê? Porque enfrentaram o vírus, foram para a igreja fazer culto online. Cara, para quê? Para servir o irmão, para ser abençoado aquele irmão que estava com medo dentro de casa. Para esse cara se sentir abençoado, sabe? Para ele se sentir reconfortado, né? Então, isso para mim é um ministério de sucesso, muito mais do que a ideia de que eu tenho views, eu tenho, né, CDs vendidos. Então qual que é a sua opinião do ministério cobrar para ir num lugar assim? Então, eu tenho uma visão assim muito minha, assim, eu diria, de que eu não vejo nenhum problema você cobrar. Eu acho que o que a gente precisa entender é separar essa ideia do artista do ministério, né? A gente às vezes quer associar uma coisa com a outra. E para mim isso são coisas distintas. Eu não vejo problema um cara ser artista, cantor, o cara que produz música, ir numa igreja e cobrar. Não, não vejo problema. O problema para mim está quando ele cobra, ele sangra a igreja. Entende? Não, como? É quando ele tira muito dinheiro. Ele é um mercenário com a igreja. O cara vai lá cantar 3 músicas, 4 músicas e ganha por 25 mil. Isso, para mim, é um exagero. Entendi, Concorda? entendi. É uma questão de bom senso. Nesse aspecto, né? Dele chegar lá, poxa, tocou 4 músicas, sei lá, ganhar 3 mil, 4 mil, ok, tá tudo certo. Sim. Pô, o cara também, o cara estudou, o cara se desenvolveu, o cara, sabe, ele gastou dinheiro com equipamento, sei lá, vale a pena. A igreja foi lá e abençoou ele. E abençoou de uma maneira justa. Gente, porque 3 mil, 4 mil reais em 20 minutos, gente, entende? Sim. É uma ideia só racional que eu faço. A gente precisa ter esse bom senso, esse equilíbrio, né? O que a gente vê não é muito isso. É o cara cantando 3, 4, 5 músicas e o camarada ganhando 15, né? E às vezes é tão desproporcional isso, porque às vezes é um irmãozinho que está ali na igreja, o cara não tem nem o dinheiro para comer ali, uma cesta, comprar um dinheiro, mas o cantor que foi lá, cantou 3, 4 musiquinhas. Mas acho que o problema aí não está na liderança da igreja que, né? Esse exatamente. Esse é um outro adendo. Porque às vezes, cara, o que pode acontecer? Tá tentando trazer um outro lado aqui. Às vezes o ministério ou o artista, o cara pede para orçar, quanto é para ir, Kel? É para eu ir, mas não sair daqui é 20 conto. E o cara do lado de lá, 20 conto. Eu quero trazer esse cara aqui e ele, pô, sem noção, vai e aceita uma situação dessa. Exatamente. Mas não necessariamente que o artista, às vezes, não está nem sabendo que é uma igreja pequena também, não pode ter isso. Então, olha só que coisa louca, né? Porque geralmente, nesse contexto, eu comecei falando sobre esse contexto todo, porque o discurso do cara que está começando eu vou em qualquer lugar, tem 2 portinhos, eu vou lá servir de coração e tal. Aham. Mas quando o cara fica famoso, o cara não pode mais ir num lugar pequeno. Ele não pode mais servir. E o negócio vira ao contrário.
É a igreja que serve o cara. Sim. É a igreja que paga o que o cara quer. É a igreja que leva o cara para comer no melhor lugar. É a igreja que hospeda no melhor hotel. É a igreja, tudo é a igreja que faz. Então, a ideia do servir enquanto ministério, ela cai por terra à medida que o camarada fica famoso. Então deixou de ser um ministério e virou uma profissão. Então se assuma como profissão, entende? Sim. Se assuma, pô. Sou artista, eu cobro. Eu não teria problema se o cara fosse chegar lá, pastor, eu quero usar a estrutura da tua igreja, eu vou cobrar um ingresso para fazer o meu show aqui. Porque ele pode ser um artista cristão? Pode, cara. Ele pode ser um artista cristão, fazer a música que ele quer, o estilo que ele quiser, com mensagens cristãs. Ele está produzindo música, ele está fazendo música, Sim. ele está dando talvez dinheiro para vários profissionais da música. Está abençoando também. também. Está abençoando, sei lá, mas ele pode cobrar por isso. Então, se a gente for, talvez, mais direto nesse aspecto, separar as coisas, é artista, beleza, cara, vai lá. Então, assim, alguns caras hoje têm o meu respeito, porque em que sentido? Cara, ele cobra, mas talvez ele não vai nem mais muito na igreja. Ele está correndo atrás de fazer os teatros e cobrando ingresso, quando ele põe lá. E aí a gente tem o outro lado da moeda também, como você falou, a própria igreja, que a igreja quer falar que aquele cara que ele ouve a música, ele é tão abençoado pela canção, que ele vai dizer que esse cara ele tem um ministério abençoado. Uhum. Entendeu? Sim, sim. Então ele vai dizer, não, esse cara é muito abençoado porque essa música tocou muito no meu coração. Ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus e por aí vai. E aí nesses aspectos assim, você vê que a gente confunde muita coisa, né? Você vê o ambiente americano, cara. Você tem um artista gospel que o cara faz turnê assim como um artista secular faz normalmente. E você também não vê problema nenhum nisso? Nenhum. Eu não vejo nenhum. O cara ele é artista, produz música e naquilo que ele faz, como artista, ele tem a cosmovisão de mundo dele que é cristã. Sim. Lindo, cara. Maravilhoso. Eu acho isso fantástico. Né? A gente está inserido nos ambientes, cara, em todas as esferas da sociedade, mas com essa mentalidade. Né? Agora, o mercado gospel, de alguma forma, ele trouxe alguns malefícios, coisas negativas para nós, porque eu, por exemplo, se eu for, às vezes já aconteceu muito comigo, de eu ir em determinada igreja e o pastor chega lá me dava, tipo, sei lá, R$200. É uma ajuda de custo, assim, talvez pagar minha... Uhum. Aí eu fui lá, cara, ministrei com a igreja, foi uma bênção. A igreja foi abençoada. A gente vai ver testemunhos, pessoas vão até o pastor falando, poxa, que irmão abençoado e tal. Mas esse mesmo pastor, às vezes, no final do culto, fala assim, cara, pô, queria muito trazer fulano, você conhece os caras aí, como é que eu faço para trazer? Pô, pastor, a gente pode tentar ver. Aí ainda me colocava na ideia de tentar ajudar. Né? E aí ele fala assim, pastor, o que o senhor tem aí disponível? Que talvez seja mais fácil para eu já chegar na pessoa, talvez conversar com ela. Não, eu tenho tantos. Aí o cara botava o valor lá em cima para pagar o cara que é famoso. Então, aí entra... Essas práticas trazem distorções do que a gente está fazendo, de fato. A gente vai na igreja para quê? O culto é para quem? Entende? E é isso que eu tento no livro retratar. Né? Qual é o objetivo principal? A Bíblia vai falar sobre a adoração dentro de uma perspectiva muito pessoal e de coração. Mas talvez você está indo na igreja com uma intenção de coração de ver um cantor que canta uma música que você ama, que você é apaixonado pela música. A música pode até ter te abençoado demais no momento teu de maior bad da tua vida, de maior depressão da tua vida. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a gente precisa sempre vigiar o nosso coração. Entende? Porque tudo que a gente faz enquanto culto é para Deus. Se não for para Deus, é idolatria. Pô. Uhum. Ela sai da perspectiva... Biblicamente, a gente sai da tangente, a gente sai do foco. Entendi. Então, eu tento trabalhar isso, e ali no livro eu começo a trabalhar essas realidades. Né? A gente sabe que a igreja hoje ela ficou mais midiática, está nas redes sociais. E o mercado gospel trouxe um público dentro das igrejas consumista. Né? O indivíduo hoje, pós-moderno, é um cara individualista, é um cara que quer se sentir bem. Então, a gente hoje tem uma galera que está igual macaco pulando galho, sabe? Ele vai nas igrejas que ele se sente bem. Né? Não é mais aquela coisa, vou por devoção,
Vou porque eu amo, né? Vou por piedade, assim, no sentido de estar, de gostar, de estar reunido. Não, ele vai porque ali o louvor é legal, o pastor é bacana, a estrutura da igreja é melhor. Não tem mais aquela coisa de ir, porque, cara, eu estou indo para me encontrar com os irmãos, né? Essa coisa mais devocional ela deixou de ter. O gospel criou uma audiência consumista. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.